Um estádio improvisado de rodeio está lotado. Gritos, buzinas, gente de pé nas arquibancadas. No centro da arena, um jovem arrogante de terno branco e botas de couro sobe no palanque com um microfone. Ele ergue a mão pedindo silêncio e então dispara. Hoje quem tiver coragem de encarar meu touro leva 50 mil reais para casa. A multidão explode, mas ninguém se apresenta. No fundo do cercado, um touro enorme, musculoso, com olhos vermelhos e focinho fumegante, raspa o chão com força. Seu nome é Furacão, e dizem que ele já derrubou 10 vaqueiros profissionais. O jovem, conhecido como Bernardo Silveira, sorri com desdém. Ninguém? Vai fugir todo mundo? Câmeras gravam de todos os lados. Influenciadores transmitem, ao vivo. E o nome de Bernardo começa a subir nos Trending Topics. Para ele, tudo é marketing, tudo é ego. Vamos ver se ainda existe homem de verdade nesse lugar. Grita ele com a arrogância estampada no rosto. Mas é aí que, no canto da arquibancada, uma figura se levanta devagar. Um senhor simples, chapéu de palha na mão, roupa surrada, pele queimada do sol. Caminha com passos lentos até a arena. O público começa a rir. Uns acham que é brincadeira, outros começam a filmar. E agora, antes de revelar o que o destino preparou, quero saber de você. De qual cidade está nos assistindo? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque essa história merece ser contada para o Brasil inteiro. E, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e deixa seu like, porque até o último segundo dessa história, você vai sentir que ainda existe justiça no mundo. O nome dele é Joaquim Almeida, 68 anos, morador da zona rural, a poucos quilômetros dali. Conhecido pelos vizinhos como Cell Queen, trabalhou a vida inteira como domador de animais e criador de gado, até perder tudo depois de uma enchente que destruiu suas terras. Desde então, vive com aposentadoria e pequenos bicos. Ninguém ali o reconhece de imediato. É que Joaquim nunca quis fama, nem aparecer na TV. Sempre foi do tipo calado, que fala pouco, mas que, quando fala, o silêncio respeita. Ele observa o touro à distância, coloca o chapéu sobre o coração e pede licença ao animal em silêncio, como aprendeu com o pai. Bernardo do palanque segura o riso, sussurra no microfone. Chamem o SAMU, o velhote quer se matar. A plateia explode em gargalhadas, mas Joaquim nem pisca. Apenas tira o cinturão antigo de couro e o aperta firme na cintura. Seus olhos estão fixos no touro e em nada mais. Os produtores tentam barrar, dizendo que ele não assinou o termo de responsabilidade. Joaquim olha para eles e diz: assinar o quê, se eu vou fazer o que nasci para fazer? O público, que antes ria, agora começa a silenciar. Algo naquela postura, naquela presença, muda o clima da arena. Enquanto isso, Furacão raspa o chão, com ainda mais força, como se soubesse que algo diferente estava prestes a acontecer. E Bernardo? Ele apenas cruza os braços, certo de que aquilo terminaria em segundos, com o velho no chão. Ou pior, o silêncio é absoluto quando Joaquim entra na arena. Seus passos são lentos, mas firmes. Cada movimento é medido, como se ele estivesse em um ritual antigo. Ele não veste colete, não tem protetor, não usa luvas. Só ele, a poeira e o touro. E um passado que nunca abandonou seu peito. Furacão observa com atenção. Diferente dos outros que tentaram montá-lo, Joaquim não avança de forma brusca. Primeiro, ele caminha em círculos ao redor do animal, olhando nos olhos, como quem conversa sem palavras. Você é bravo, mas não é mau. Sussurra quase inaudível. Bernardo revira os olhos entediado. Esse velho vai dar show de filosofia agora? Diz ao microfone, arrancando risos nervosos da plateia. Mas o público já não está com ele. Algo naquela cena faz todos prenderem a respiração. Até quem ria começa a filmar em silêncio. Joaquim se aproxima do touro, toca levemente sua testa. Furacão não recua, não ataca.
Apenas respira fundo. É como se reconhecesse o respeito. Coisa rara de se encontrar num cercado onde só havia gritos e violência. E então, sem que ninguém entenda como, Joaquim monta, mas não com brutalidade. Ele se ajeita nas costas do animal como quem se deita em uma rede. Não há tensão no corpo, apenas presença, apenas história. Porque naquele instante, Joaquim não era apenas um homem de 68 anos. Era toda uma vida de experiência viva, montada sobre uma fera que ninguém mais conseguia tocar. O portão se abre. Furacão salta com toda a sua fúria acumulada. A poeira sobe, o público se levanta, alguns gritam, outros cobrem o rosto com as mãos. O que se vê é um animal descomunal, girando, pulando, torcendo o corpo como se quisesse lançar o mundo pelos ares. Mas no lombo dele, Joaquim não se move. Ele está ali, firme, como se fizesse parte do próprio animal. Suas mãos, seus joelhos, seu tronco, tudo parece sincronizado com os movimentos da fera. Não há luta, não há confronto. É como se estivessem dançando. Uma dança antiga, selvagem, mas com harmonia. Cada salto do touro encontra equilíbrio em Joaquim. Bernardo se levanta. O sorriso de deboche vira expressão de dúvida. Ele se inclina na grade, como se os olhos não acreditassem no que estão vendo. Como? Ele murmura. Ao redor dele, ninguém mais ri. As câmeras tremem nas mãos dos espectadores. O impossível está acontecendo. Furacão gira, salta mais alto, sacode o corpo como nunca antes. Mas Joaquim permanece. Os 8 segundos passam. O cronômetro apita. A multidão explode. Mas Joaquim ainda não desce. Ele acaricia o pescoço do touro. Diz baixinho: "Acabou, companheiro." E só então desmonta, sem pressa, com respeito. Naquele instante, o velho não é mais velho. Ele é uma lenda. Um nome que vai ecoar nas redes, nos programas de TV, nas rodas de conversa por muito tempo. E Furacão, ele para, fica imóvel, respira fundo. E pela primeira vez, não parece feroz. Parece em paz. O público invade a arena. Não para fazer escândalo, mas para abraçar aquele homem que ninguém viu chegar. Câmeras o cercam, crianças choram, adultos gritam seu nome. Mas Joaquim só levanta a mão pedindo silêncio e diz uma única frase: "Não é força, é respeito." E o estádio inteiro se cala. Bernardo, parado do lado de fora do cercado, tenta disfarçar o constrangimento. Seus seguranças o cercam. Mas ele sabe que ali, naquele chão de barro, não é mais o centro das atenções. A arrogância foi desmontada por algo que o dinheiro nunca compraria: experiência e humildade. No dia seguinte, os vídeos já somavam milhões de visualizações. A imagem de Joaquim acariciando o Furacão virou símbolo de respeito à natureza, ao tempo e à sabedoria dos que já viram o mundo com outros olhos. Um patrocinador ofereceu a ele um contrato para representar uma campanha de respeito aos animais. Mas Joaquim recusou. Disse apenas: "Não monto por fama, monto porque entendo." Voltou para sua roça, para o seu café coado e para sua velha cadeira de palha. Mas agora, o Brasil inteiro sabia quem ele era. E o mundo sabia que nem todo herói veste uniforme novo. Às vezes, ele vem com roupa surrada e mãos calejadas. E você, que está acompanhando essa jornada até aqui, consegue sentir o que esse encontro representa? Porque o valor de um ser humano não se mede apenas pela força ou pelo trabalho, mas pela forma como ele enxerga e respeita a vida, mesmo a mais esquecida à beira da estrada. Se essa história está te tocando, deixa seu like, se inscreve no canal e fica com a gente, porque o que ainda está por vir vai te emocionar ainda mais. Na manhã seguinte, os vídeos do desafio viralizavam com uma força avassaladora. Portais de notícia, influenciadores, jornais e até apresentadores de TV reprisavam o momento em que um homem simples de 68 anos dominava um touro lendário sem arrogância, só com postura, calma e respeito.
O nome Seu Joaquim virou manchete. Bernardo, por outro lado, foi alvo de críticas duras. Muitos o acusaram de explorar o animal para autopromoção, de agir com desrespeito e deboche. Memes circularam com sua cara perplexa na arquibancada, acompanhados de frases como "tomou aula com o professor Humildade" ou "quem é o velho agora?". O evento, que era para ser a consagração de sua fama, virou sua humilhação pública. Algumas marcas que patrocinavam Bernardo cancelaram contratos. Uma ONG protetora dos animais abriu uma investigação sobre a forma como o Furacão vinha sendo tratado. Tudo o que era luxo e espetáculo virou silêncio e retratação. Enquanto isso, Joaquim recebia visitas de jornalistas, youtubers e curiosos em sua chácara simples. Mas ele recebia todos da mesma forma, sentado em sua cadeira de palha, cercado por animais soltos e com um copo de café preto na mão. Não fiz para aparecer, fiz porque o bicho não merecia ser tratado daquele jeito. O mais surpreendente veio quando uma jovem veterinária, que assistiu à cena na internet, visitou o velho e ofereceu cuidados gratuitos a Furacão. Sim, o touro também havia mudado. Depois daquela montaria, não permitiu mais ninguém em seu lombo, exceto Joaquim. E ali começava uma nova relação entre homem e animal. Com a repercussão da história, muitos começaram a visitar a pequena propriedade de Joaquim, mas não para pedir selfie ou bajular. Eles vinham com filhos, com alunos, com perguntas. Queriam entender como um homem sem fama, sem dinheiro, havia feito o que dezenas de profissionais não conseguiram: domar o indomável com respeito. Foi então que uma professora da rede pública propôs algo inesperado: transformar o sítio de Joaquim em um espaço de visita escolar. Um lugar onde crianças pudessem aprender sobre o vínculo entre homem e animal, sobre respeito ao tempo da natureza e a sabedoria dos mais velhos. Joaquim sorriu e respondeu: se for para ensinar amor, as portas estão abertas. Logo, voluntários começaram a chegar. Um carpinteiro construiu cercas novas. Um artista pintou murais com frases que Joaquim dizia. Um engenheiro aposentado instalou um bebedouro automático para os animais. E sem que ninguém percebesse, ali estava nascendo algo muito maior do que uma história de rodeio. Um refúgio de consciência. Bernardo, assistindo de longe, via tudo se transformar. No início, sentia raiva, orgulho ferido. Mas com o tempo, começou a assistir aos vídeos novamente, não os da humilhação, mas os que mostravam o carinho entre Joaquim e Furacão. Aquilo começou a inquietá-lo. Pela primeira vez, ele via algo que o dinheiro dele nunca trouxe: respeito verdadeiro. E naquele sítio simples, onde antes só havia silêncio e solidão, agora havia vida, som de passos de criança, gargalhadas, e um velho sentado embaixo da mangueira, ensinando que para tocar o coração de um bicho, primeiro é preciso calar o próprio orgulho. Era uma tarde nublada quando um carro preto, de vidros escuros e rodas cromadas, estacionou em frente ao sítio de Joaquim. Ninguém desceu por alguns minutos. Os voluntários se entreolharam, os cachorros latiram, o ar ficou mais denso. Até que, com passos lentos, Bernardo Silveira saiu do carro, sem terno, sem câmera, sem segurança. Ele vestia uma camisa simples, sem marca visível. Carregava uma sacola de ração na mão e um olhar de quem perdeu algo que o dinheiro não comprava. Caminhou devagar até a cerca. Joaquim, que varria o chão com uma vassoura de galho, o olhou por um instante, mas não disse nada. Bernardo parou a alguns passos do portão. Ficou em silêncio por quase um minuto. Depois, com a voz baixa, disse: eu vim aqui não para pedir desculpa, vim para tentar entender. Joaquim encostou a vassoura, coçou a barba e respondeu: então entra, porque quem tenta entender já começou a mudar. Naquela tarde, os dois conversaram por horas. Bernardo ouviu mais do que falou. Aprendeu sobre o tempo dos animais, sobre paciência, sobre ouvir antes de agir.
E enquanto isso, Furacão se aproximava, como se também reconhecesse que algo naquele rapaz estava diferente. Ao final, Joaquim lhe entregou uma pá. Disse: "O curral precisa de limpeza. Aprende com as mãos primeiro, depois o coração entende." E ali, o filho do milionário, que antes achava que respeito se comprava com cifras, começou a aprender que a humildade é a única moeda que vale em qualquer lugar do mundo. Os dias se passaram e Bernardo começou a aparecer com frequência no sítio. No começo, tímido, com vergonha do que já foi. Mas pouco a pouco foi se misturando aos voluntários. Aprendeu a encher coxo, a cercar piquete, a escovar o pelo dos cavalos e, principalmente, aprendeu a ouvir. Aos poucos, foi revelando que havia crescido cercado por luxo, mas isolado de afeto, que conhecia mais de cifras e cifras do que de conexões humanas, que usava a arrogância como escudo e que a montaria de Joaquim havia quebrado esse escudo diante do país inteiro. Foi nesse processo de humildade prática que ele passou a ajudar financeiramente o sítio. Mas agora em silêncio, sem estardalhaço. Joaquim só aceitou porque o rapaz fez questão de não colocar placa, nem nome, nem divulgar nada. "Se for para aparecer, então não serve", ele disse. E Bernardo respeitou. Um dia, enquanto limpava o curral, Bernardo viu uma criança de 5 anos se aproximar de Furacão sem medo. O animal, que antes era só fúria, agora abaixava a cabeça docemente, permitindo o carinho da pequena. Bernardo olhou aquilo com os olhos marejados e, pela primeira vez, sentiu o orgulho de algo que não tinha comprado. Naquela mesma semana, ele escreveu uma carta pública. Disse que nunca mais usaria animais para se promover, que havia aprendido mais com um velho e um touro do que com anos de administração e herança, e que, se o público lhe permitisse, queria recomeçar de outro jeito. A carta de Bernardo se espalhou com velocidade impressionante, não pela fama do sobrenome Silveira, mas pela sinceridade das palavras. Influenciadores, celebridades, professores e ativistas compartilharam o texto com uma mesma frase: "Ainda há tempo para mudar." Programas de TV exibiram especiais sobre o sítio de Joaquim, não mais com o foco na montaria histórica, mas agora mostrando o projeto educativo que ali havia nascido. Crianças de escolas públicas visitavam o espaço toda semana. Aprendiam sobre empatia, respeito aos animais e a sabedoria de quem vive, do chão e do tempo. Joaquim continuava o mesmo: sorriso discreto, fala baixa, chapéu na cabeça e mãos sempre ocupadas. Mas por trás daquele jeito simples, agora havia uma figura pública sem querer ser. Um símbolo de resistência à arrogância e um lembrete vivo de que o respeito se conquista no silêncio dos atos. O governo municipal, pressionado por comoção popular, declarou o sítio como área de preservação cultural e ecológica. Vieram recursos, mas Joaquim manteve tudo modesto. Quem vem aqui precisa ver verdade, não maquiagem. E com isso, o espaço ganhou ainda mais legitimidade. Furacão, o touro antes temido, virou símbolo nacional. Estampava camisetas, murais e até a capa de um livro infantil. Mas o mais bonito era vê-lo todos os dias, andando solto pelo sítio, aceitando afagos de crianças, lambendo as mãos de visitantes. Um touro que havia sido treinado para odiar e que agora ensinava sobre afeto. O sítio, que antes era conhecido apenas por moradores locais, passou a ser chamado carinhosamente de Terra de Respeito. Mas Joaquim, fiel à sua essência, dizia: "Não é terra minha, é de quem entende que todo bicho tem alma." Ali, crianças e idosos dividiam o mesmo espaço, aprendendo e ensinando, um ciclo que antes parecia esquecido. Bernardo agora conduzia visitas guiadas, mas sem o microfone, sem o palco, com botas sujas, mãos com calos e uma voz diferente, mais baixa, mais humilde.
Ele apresentava Furacão como o maior professor que já teve. E quando as crianças perguntavam se ele tinha medo do touro, ele sorria e respondia: "Antes eu tinha medo de mim mesmo." Um grupo de jovens criou uma ONG inspirada na história. Chamava-se Oitavo Segundo, em homenagem ao tempo da montaria que virou o país de cabeça para baixo. Eles começaram a resgatar animais maltratados, construir abrigos e fazer palestras em escolas sobre empatia. A semente que Joaquim plantou virou floresta. Em uma tarde especial, foi organizado um evento no sítio. Nenhum artista famoso, nenhuma celebridade convidada. Apenas gente comum. No palco improvisado, Joaquim segurou o microfone com uma mão e o chapéu com a outra. "Se um touro foi capaz de perdoar, por que nós não seríamos?", disse. E todos se levantaram em aplausos. No fim daquele dia, sob o pôr do sol, Furacão deitou no meio do pasto. Joaquim se sentou ao lado. Bernardo também. Nenhum dos dois falou. Ficaram ali em silêncio, olhando para o horizonte. E naquele instante, sem precisar dizer nada, 3 vidas que haviam começado em lados opostos se encontraram no mesmo lugar: o respeito. Meses se passaram desde aquele dia no pasto. A história de Joaquim, Furacão e Bernardo continuou ecoando pelo país. Mas agora, não como notícia passageira, e sim como ensinamento. Não havia mais multidões no portão, nem câmeras filmando cada passo. Mas havia algo muito maior, um legado silencioso que seguia vivo em cada pessoa que havia sido tocada por aquela história. Furacão, o touro que antes carregava fúria no olhar, agora descansava sob uma mangueira plantada em sua homenagem. No tronco, uma placa simples dizia: "Aqui deitou quem ensinou que até o mais bravo merece carinho." E todo visitante que passava por ali entendia que aquela história não era sobre touros, era sobre gente. Joaquim continuou com seus mesmos hábitos: acordar cedo, cuidar dos bichos, tomar café olhando o horizonte. Mas agora, seu sítio recebia cartas, desenhos de crianças, bilhetes de agradecimento. Pessoas que, sem nunca terem montado em um animal, descobriram como se desmontar de si mesmas, só por ouvir o que ele tinha a dizer. Bernardo, por sua vez, transformou seu nome em propósito. Criou uma fundação chamada Paz no Peito, que resgata animais e promove educação emocional em escolas. De filho de milionário a aluno da vida, ele entendeu que a verdadeira herança não se guarda em cofre, se planta em gente. E agora, antes de terminar, eu quero te fazer um convite. Se essa história te tocou, te fez refletir ou arrancou uma lágrima aí do outro lado da tela, deixa seu like, comenta o que mais te emocionou e se inscreve aqui no canal. A gente conta histórias assim porque acredita que ainda existe esperança no mundo. E se você acredita também, então fique com a gente. E assista agora o próximo vídeo que está aqui ao lado. É mais uma história real que vai mexer com seu coração. Porque onde há respeito, há renascimento. E onde há amor, nenhuma história termina de verdade.